Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea for BH, Cristiano por aqui. Domingão, vitória dos Blues, né? Fica a pergunta, vencer ou jogar bem? Estão gostando desses Rocinhos Boys, esse modo Liam Rocinho do Chelsea jogar futebol? Chelsea com muita posse de bola, errando muito no primeiro tempo, como o Chelsea errou hoje contra o Crystal Palace, hein? Eu imaginei, antes da partida, um 0-0 com o Palace bem fechado e o Chelsea com toda a dificuldade, porque jogar no Selhurst Park é muito complicado, né? Mas no primeiro tempo, com a individualidade, né, do Estevão e muitos erros, o Chelsea errou mais que o Crystal Palace, mas num erro fatal do Palace, que foi recuar uma bola, o Estevão, rápido, forte, né, finalizou bem, cruzado no goleiro Henderson, bom goleiro, Henderson, finalização forte, chute violento, e o Chelsea abriu o placar no Selhurst Park. O Liam Rocinho, ele é um treinador pragmático, ele é um cara que prioriza muito posse de bola, a construção a partir da defesa, tem sido eficiente nesses jogos, é o quarto, vamos lá, Charlton, Arsenal, acho que é o quinto jogo do Rocinho, né? E tem sido eficiente. O Chelsea hoje foi vazado no finalzinho, aquele bololô, né? Bola aérea na alta do Chelsea, na área do Chelsea, sempre complicado. O Rocinho promoveu de novo o Robert Sanchez a titularidade, é o goleiro titular do Chelsea na Premier League, né? Teve bem, não cometeu erros. Quando a defesa é bem postada e a defesa o protege bem, o Robert Sanchez ele consegue entregar. Ele precisa de proteção. Então, na saída de bola, já no gol, com o placar, a vitória do Chelsea já estava consolidada, bem decidida. E eu tenho uma bronca com o nosso goleiro, que mesmo quando tem um esquema defensivo que o protege, bola aérea, cobrança de escanteio, é um verdadeiro pandemônio. Porque eu acho que ele se posiciona mal, ele fica lutando com os defensores, perde todas, ele fica numa decisão sobre sair e não sair na bola. Na hora do gol do Crystal Palace, ele conseguiu fazer a defesa, a bola não entrou e no rebote, né, numa falha, a bola acabou entrando, uma bagunça danada. O Palace teve um jogador expulso no segundo tempo. Um primeiro tempo onde o Crystal Palace foi melhor, o Liam Rocinho já dá para traçar um perfil que ele é um treinador observador, né? Ele procura corrigir com o que tem em campo e para mudar é só em caso de só em caso de coisas extremas mesmo, quando não tem jeito, quando ele é obrigado. Tanto que no segundo tempo é que ele começa a colocar e promover toda aquela cavalaria, né? Mas é o grupo do Chelsea onde ele conseguiu se manter. E aí as alterações do Chelsea elas se tornam óbvias, né? A gente já até sabe. Quando começa o Pedro Neto, quando começa o Estevão, você sabe que no segundo tempo vai entrar o Gittens ou entra o Garnacho. Não muda a maneira, a característica, né? O Chelsea continua com jogadores velozes pelas pontas. Hoje ele adiantou, ele soltou o Cucurella. Tinha horas que o Marco Cucurella avançou, chegava muito à frente e quando o Chelsea tomava contra-ataque, demorava para ver o Cucurella retornando. O Chelsea marcando muito. Tem sido eficiente esse setor defensivo do Chelsea, mas tem muita troca de passe. O Benoit Badiashile, eu tô dando aqui a minha mão à palmatória, eu não gosto dele não, mas o treinador vê nele alguma qualidade e está promovendo e tem jogado muito, né? O Chalobah, eu prefiro o Chalobah com o Fofana, eu prefiro até o Acheampong com o Chalobah. Mas ele prefere o Badiashile. O Badiashile está meio modo Robert Sanchez, né? Sempre dá uma entregada. Teve uma saída de bola errada que ele perdeu para dois atacantes e o Sanchez salvou a pele dele no início do jogo. Foi muito bom. Mas o primeiro tempo no Selhurst Park, com toda aquela atmosfera, né? Sul de Londres, praticamente 20 quilômetros do Stamford Bridge, é bem complicado. Jogos no Selhurst Park e o Chelsea venceu surpreendentemente.
Eu imaginei um 0-0, tá? Imaginei sim um 0-0 assim que pro Chelsea demorar a se recuperar nesse modo Liam Rossini. Eu brinco, eu chamo de Rossini os boys, né? Mas no segundo tempo mudou, né? VAR em ação, o árbitro Darren England conduziu bem a partida. E Selhurst Park é bem legal, é bonito ver jogo no Selhurst Park. Mas nesse início de resenha, que não vai ser muito longa não, quero pedir o apoio dos Blues nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, e ainda Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Lá tem mais de 500 vídeos, já passamos de 500 vídeos lá, com várias playlists de pré-jogo, pós-jogo, pílulas blues, história de torcedor, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea. Tem uma história muito rica contada dos blues lá. E também tem o Chelsea Fan BH no Spotify e no Amazon Music, né? Então é cardápio vasto, como eu sempre digo, é Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, YouTube e áudio, texto e vídeo. Acompanhe o Chelsea Fan BH, principalmente no Spotify e aqui no Instagram. Quem quiser dar uma conferida no feed aqui do Instagram do Chelsea Fan BH, já tem lá 3 postagens comentando sobre cada gol, né, com imagens do Enzo Fernandes, do João Pedro, do Estevão titular, jogou muito bem, seguramente o melhor em campo, é uma grande válvula de escape. O Estevão é forte, é habilidoso, né? Tem uma bela finalização, finalizou de pé esquerdo no gol, um vacilo, né? E ele na velocidade já estava no campo de defesa, o defensor do Crystal Palace não conseguiu acompanhar, né? Então foi muito bom aquele primeiro tempo, mas mesmo vencendo, o Chelsea não jogou bem, não atuou bem. Aí eu faço a pergunta, vencer ou jogar bem? Fica essa reflexão aí. E o que vocês acham desse modo Rossini, Liam Rossini, né? É estudioso, é tático. Tá me lembrando muito, ele tá começando melhor, né? Ele tá com mais seguro e ele tem jogadores até melhores do que tinha o Graham Potter. Mas os números do Rossini em questão de defesa são sólidos, mas em ataque são baixos, são fracos. Então o Chelsea de muito toque de bola, muito passe e está vencendo os jogos pela questão individual, pelo talento individual. Eu não estou conseguindo ver construção, não estou conseguindo ver a tática implementada pelo Liam Rossini, não. É um começo, temos que ter paciência, o torcedor Blue pede paciência, mas é difícil rever o Chelsea Futebol Clube sempre aí nesse novo começo, né? A cada temporada e meia com um novo começo. A Inês chegou. Oi, Inês, sabe muito bem onde eu estou, né? Reconhece o cenário. Vou dar um alô aqui para a turma que chegou. O Isando. Quem mais está aí? Isando, o Fio Palmieri, salve pro Ezequiel. Olha o Ceará na área. O Fio falou aqui. Liam Rossini encheu o time de lateral e zagueiro, mesmo com mais um, e mesmo assim não saiu com clean sheet. Pois é, né? Essa bola aérea, essa confusão na área, né? É impressionante isso. E foi um sufoco as bolas aéreas no final. Sempre, o Chelsea sempre assim. Sempre assim. Reparem no posicionamento do Robert Sanchez. Reparem nisso, que vocês vão me dar razão. É um crime Badiashile em campo e o Achampong não. O Achampong, cara, eu não sei. Eu acho que ele tá pecando por ser jovem, né, Phil? Porque o rapaz sempre entrega bom futebol e não tá tendo oportunidade na sua, né? Na zaga. Eu gostaria muito, e essa semana surgiu até uma notícia de que ele poderia ser emprestado, né? Que o Chelsea não cometa esse crime aí, entre aspas, de emprestar o Josh Achampong para contratar o Jaquet, por exemplo, por milhões e milhões de euros, né? O Badiashile é fraco. O Badiashile, ele teve uma temporada boa quando ele foi parceiro do Thiago Silva. Mas aí depois ele machucou o joelho, né? E ele não se recuperou mais da contusão. O Chelsea precisa de um ponto esquerdo urgente, porque o Pedro Neto não dá. O Pedro Neto hoje não é nada bem, né? E olha que ele tem sido destaques em algumas partidas, mas o Pedro Neto não se encontrou bem, não. Tem dia que tá tudo errado para ele, mas pelo menos não tinha o Pedro Neto, mas hoje o Estevão garantiu, jogando muito bem, foi aplaudido. E o Marco Cucurella também. Depois o Malo Augusto acabou
cumprindo ali uma função. O Chelsea tem errado muito, mas o Rossino, vamos nos acostumar, que a gente vai conhecendo o cara agora, para quem está só acompanhando o Chelsea, para quem não acompanhava muito o Estrasburgo, mas os números dele no Estrasburgo eram coisa assim, pouco mais de 50%. Isso para um time no nível Chelsea, padrão Champions League, ele vai ter que melhorar isso aí, vai ser muito cobrado, né? É a política Blue Coal, né? E vai enchendo ali de jogadores e o Rossino vai ter que montar. O Rossino disse na coletiva de imprensa que ele só vai querer contratação aquela que chega para agregar ao time, falando do mês de janeiro, né? Que vai agregar o time, vai chegar e fazer o time evoluir. Então, 25 de janeiro hoje, acho que é isso, 25 de janeiro, não vai chegar ninguém, né? Tem até 2 de fevereiro, me parece que fecha a janela, mas uma semana aí, é pouco provável que o Chelsea precise, não, quer dizer, que o Chelsea precisa contratar, o Chelsea precisa de zagueiro, o Chelsea precisa de goleiro, o Chelsea precisa de atacante. O goleiro, eu acho que a coisa vai ser resolvida com a chegada do Mike Penders no verão, no mês de junho, após o final da temporada. Aí ele sai do Estrasburgo, vem para o Chelsea e, se os deuses do futebol quiser, vão assumir essa camisa número 1 e ser o nosso goleiro por 10 anos. Zagueiros, eu não, parece que tá negociando aí, mas deu uma esfriada um pouco. Teve mais intenso esse papo do Jaquet na semana passada. Não se fala mais no zagueiro do clube do Como lá, do Cesc Fábricas, né? O Thiago Fábricas é treinador do Como. O Dennis Wise, lenda dos Blues, é um dos diretores lá do time do Calcio italiano. E atacante o Chelsea precisa. Hoje entrou o Liam Delap, né? O Liam Delap, o que ele faz? Ele é um cara forte, ele sabe fazer giro, ele sabe fazer pivô, mas ele tem finalização ruim, é um pouco afobado, né? Hoje, só para se ter ideia do primeiro tempo, quando o Chelsea não joga bem, mas ganhou, para se ter uma ideia, hoje Moisés Caicedo, que quando o Cole Palmer não está em campo, em via de regra tem sido o melhor jogador do time em campo, errou muito hoje, falhou muito. Não entregou, errou muitos passes, teve que sofrer cobertura dos companheiros. Hoje o Moisés Caicedo teve uma nota média muito baixa. Os homens do jogo hoje foram, sem dúvida nenhuma, o Estevão, o melhor, e ainda o João Pedro. João Pedro, aquela bola na hora do gol, ele pegando pela direita, tinha 2 companheiros pro meio da área, qualquer outro jogador que estava em ponta passaria aquela bola. O João Pedro não, foi frio, cortou para dentro, finalizou, sem chance para o goleiro Henderson, que é um bom goleiro, e o Chelsea fez o 2-0, e depois aquele VAR, né, no segundo tempo, onde o Chelsea já estava muito melhor. Que mudança de postura, né? Aí é Liam Rossini, né? Vamos dar o mérito a quem tem. O Chelsea tem um grupo de jogadores melhor, que essa mudança de treinador, o Rossini já vai aí para um mês, né? Porque 20 dias, né, de Liam Rossini, o Maresca caiu no dia 5. Tem 20 dias do Liam Rossini aí, 4, 5 jogos. E o treinador perdeu apenas um jogo pro Arsenal, por falha, né, do Robert Sanchez, o nosso goleiro. Ele vai ter muito trabalho. O Chelsea está aí, tem Arsenal contra o Manchester United. O Arsenal está dando toda a pinta de que vai faturar essa Premier League aí depois de 20 anos, né? De 22 a 23 anos, desde aquele título invicto que eles não vencem a Premier League. Então, depois de 23 anos, está dando toda a pinta aí que o Arsenal vai ser campeão, mas só dá para garantir isso na última rodada, porque o Manchester City é um time tão bom, né? Mas hoje é jogo contra o Manchester United, já deve estar rolando a bola aí. Então vamos ver nos próximos jogos, porque ó, no meio de semana já tem Napoli, é a última rodada da Premier League, né? Jogo lá no estádio de São Paulo. Se liga, vai ter resenha das boas no Chelsea Fan BH. Fiquem ligados lá no Spotify, né? Chelsea Fan BH no Spotify, vai ter uma resenha muito boa lá. E tem muita história, né, de Chelsea e Napoli. Tem os jogos de 2012, tem o Chelsea reencontrando Antônio Conte, reencontrando o Lukaku, Carlo Ancelotti já foi treinador lá, Maurício Sarri já foi treinador lá, o Jorginho jogava lá, né?
Então tem muita coisa, tem Maradona, tem o Estádio São Paulo, vai ter uma dica musical boa. Então estou preparando uma resenha legal para o jogo da quarta-feira entre o Chelsea e o Napoli, né? Aí, valeu Inês Rio aqui. Inês tá rindo de mim, salve por Pedro. O Fio mandou aqui, ó, o time do Maresca é um time mais agressivo, um time bem mais montado em campo, sabia jogar melhor sob pressão, bloco alto, subir marcação, era mais efetivo por ele, era mais bonito o time jogando. Era um time que amassava mais, né? Eu tô falando que com o Rossini, o Chelsea voltou ao pragmatismo defensivo, né? Defensivo do Graham Potter e aquele pragmatismo do José Mourinho na segunda passagem, sabe? Naquela última temporada, onde o Chelsea não conseguia dominar ninguém. O Chelsea tinha a posse de bola, fazia o tempo passar e, em via de regra, tomava empates. Era aquela última segunda passagem do Mourinho, aquele pragmatismo defensivo. O Chelsea, ao longo dos anos, teve sim o seu estilo pragmático, mas é que tinha verdadeiros esquadrões e jogadores que decidem. Hoje, o Chelsea tem jogadores que decidem também, mas o Chelsea está conseguindo esses pontos na individualidade, está passando pouco pelo treinador. Eu vejo assim, vejo nessa visão. O primeiro gol, o Chelsea venceu por 3-1, tomou um gol no final, abriu o placar no primeiro tempo ruim, tá? Após uma falha de passe do Crystal Palace, o Estevão não estava no campo de defesa dos Blues, avançou, não conseguiu ser alcançado pelo defensor do Palace, chutou cruzado no gol do Henderson, abriu o placar. O segundo gol veio só no segundo tempo com o João Pedro também, a partir de um contra-ataque dele, legal, muita frieza, habilidade. João Pedro marcou o 8º gol dele na Premier League, tá se encontrando. O terceiro gol, foi através de um VAR, né? Que demorou mais ou menos uns 2 minutos até o Darren England parar o jogo e ia fazer uma análise demorada, uma revisão do VAR. O Enzo Fernandes cobrou muito bem, o Henderson nem conseguiu se mexer, ele 3-0, a partir daí o jogo acabou. Teve um jogador do Palace expulso, o Rossini começou a fazer as alterações. O segundo tempo o Chelsea foi dominante no Selhurst Park, mesmo com toda aquela atmosfera, aquele bonito estádio. Tomou o gol no final, e sempre o Robert Sanchez ele precisa se posicionar melhor em jogadas de escanteio. Ele briga com seu próprio defensor, ele é vencido pelos atacantes. Em via de regra, quando o Chelsea toma o gol, ele está sempre no chão. Ele buscou uma recuperação e não conseguiu. 3-1 para o Chelsea aí batendo 4ª colocação. E é ali que o time tem que ficar, porque a Premier League nada pode conseguir pelo coeficiente, mais uma vez, a 5ª vaga. E o Chelsea tem que estar naquela região ali. Lembrando que o Leon Rossini chegou e já teve uma missão, né, dada: classificar o Chelsea à Champions League da próxima edição de 26-27 por Bolo e companhia pela Bluecall. Foi uma semana passada de protestos. O Chelsea veio de vitória na Champions League, suada contra o Pafos do Chipre. Agora venceu com um bom segundo tempo o Crystal Palace por 3-1. E logo já na quarta-feira, daqui 3 dias, o Chelsea estará em Nápoles, no sul da Itália, para definir uma vaga na UEFA Champions League, né? Lembrando, esse jogo da semana 8 da Champions League, ele ganhou clima, né? Ganhou status de final, porque o Napoli ele está na 25ª posição da Champions League. A primeira posição que fica fora, que é eliminado. Lembrando, a Champions League é do 1º ao 8º, direto, classificados para as oitavas de final. Do 9º ao 24º, disputam um playoff eliminatório em 2 partidas, uma fase anterior às oitavas, e quem está da 25ª à 36ª posição automaticamente estarão eliminados, né? E o Napoli é o 25º. Portanto, o Napoli precisa pontuar. De repente, o Napoli com um empate consegue avançar aos playoffs. E o Chelsea, se empatar, já estará também no playoff, dependendo da posição em que ficará. O Chelsea hoje é o 8º colocado da Champions League. Então o Chelsea, vencendo sua partida, o saldo de gols, ele já ganha, vencendo ele já se garante
nas oitavas de final e o Napoli estará eliminado. Imagina como estará o estádio antigo, né? Estádio São Paulo, estádio Diego Maradona, na cidade de Nápoles, na quarta-feira, com 50 mil torcedores contra. Missão do Liam Rossini é escalar os times melhores, o time mais cascudo, e vai precisar sim de uma estratégia, aí sim, super pragmática, para não deixar o Napoli se criar diante do Chelsea na quarta-feira. E é difícil, é precipitado afirmar um prognóstico para esse jogo, porque os Blues em Nápoles, na última vez em 2012 que esteve lá com o André Villas-Boas, né? Tinha Lampard, Ashley Cole, Didier Drogba, Peter Cech. O Napoli tinha Lavezzi, tinha Cavani, né? Tinha Hamsik. Venceu por 3-1. E então o treinador, né? Villas-Boas, foi demitido durante a semana, e no jogo de volta o Roberto Di Matteo assumiu. E aquela virada épica por 4-1 no Stamford Bridge. Vamos falar de tudo isso na próxima semana. Fique ligado nas redes sociais do Chelsea Fan BH. Passou mais uma semana de Premier League. Foi um resultado positivo, ótimo. Rossini e seus Rossinius Boys estão entregando o que Bowley e companhia quer. O torcedor aceitou, gostou muito da vitória fora de casa, é isso que quer, e quer que o Chelsea apresente durante toda a rodada um modo padrão de jogar futebol como o do segundo tempo, da segunda etapa no estádio Selhurst Park, no sul de Londres, nessa rodada 23 da Premier League. É isso, quero agradecer aqui, salve aí pro Moura Lopes, a Maísa Soares chegou aqui, seja bem-vindo, Maísa, para a nossa resenha aqui. Quero agradecer a todo mundo que está na nossa resenha express, né? O Isando, o Fio Palmieri, o Ezequiel lá do Ceará, o torcedor do Manchester United, a Inês Fernandes aqui de BH, seja muito bem-vinda, parceira aqui da resenha, o Pedros, o Lopes Moura aqui e a Maísa. Deixa eu pedir aquele reforço, né? Nas redes sociais do Chelsea Fan BH. Salve Wanderson, que entrou aqui, curtiu, gostou dessa super vitória dos Blues por 3-1. Um primeiro tempo ruim, né? Com o Chelsea errando mais do que o Crystal Palace, mas com o Estevão decidindo. E um segundo tempo onde o Chelsea foi dominante com os gols do João Pedro e com o VAR em ação, o Enzo Fernandes. Gostando aí desse modo Rossini? O segundo tempo foi bom. Eu quero que o Chelsea atue sempre no modo de padrão do segundo tempo. Aí o Chelsea pode encarar qualquer adversário de qualquer país, de qualquer canto do mundo no futebol. Bom, reforço aí, chegamos no final dessa resenha. Quero pedir um apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads do Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, e também as resenhas do Chelsea Fan BH estão registradas em áudio no Spotify e Amazon Music. As principais redes sociais do Chelsea Fan BH são o Instagram e o Spotify. Então, quem puder dar essa moral aí, venham, tragam mais Blues, espalhem a resenha, saiam do chat, venham para a tela e vamos torcer para o Chelsea. Lembrando que aqui não precisa entender de futebol, basta gostar dos Blues, né? Então, Chelsea versus Crystal Palace, rodada 23 da Premier League, jogo em Selhurst Park neste domingo, 25 de janeiro de 2026. O Chelsea momentaneamente quarto colocado da Premier League. Tudo que Bowley e companhia quer. O torcedor Blue quer o Chelsea mais alto. Quer o Chelsea batendo no topo. Quer o Chelsea em primeiro lugar. Só que o Chelsea vive revivendo transições, recomeços, mudanças de treinadores, mudanças de grupo, rodízios extremos. O Liam Rossini mantém o rodízio, mas está sendo menos, está trabalhando mais essa defesa. Ainda tem um errinho, não precisa manter o Badiashile, coloca o Achampong. Quando o Cole Palmer, que não jogou hoje, ainda está machucado, o Chelsea no segundo tempo foi melhor, foi doutrinador, dominante,
sem o melhor jogador na temporada, e ainda hoje teve o Moisés Caicedo abaixo, então o Enzo Fernandes manteve. O Andrei, que é uma grata surpresa, já é uma herança, o Rossini conhece ele bem lá do Estrasburgo, mantém o Andrei Santos, nosso brasileiro que está muito bem, então com o Andrei, com o Estevão, com o João Pedro, todos jogaram muito bem hoje. O Caicedo teve abaixo no segundo tempo, acabou melhorando, mas o Chelsea tem deficiências ainda no gol, tem deficiência na linha de zaga e tem ainda deficiência lá na zaga. Então quem sabe, se o Rossini parar de mudar o ataque, mantém o João Pedro atuando nessa posição em que ele atuou contra o Crystal Palace, ora atuando no meio, ora da ponta para o meio, isso deu muito resultado. Então vamos torcer que o Chelsea mantenha o padrão. Contra o Napoli, na quarta-feira, é bem difícil, é outro nível de competição, é Champions League, e o Rossini vai se cuidar. O Chelsea não pode perder. Vencendo o Napoli, garante oitavas de final da UEFA Champions League. Se perder, playoffs. E o Napoli tem que pontuar, porque se não pontuar, fica para fora. O Palace vive uma crise com seu bom treinador Oliver Glasner, teve o chefe, gestor do grupo, gestor do dono do time nas tribunas, após o terceiro gol do Chelsea. Deixou o comando, o Glasner vive rodeado de rumores, o time já não vence algumas partidas. Lembrando que o Crystal Palace é o atual campeão da Copa da Inglaterra, já foi eliminado logo na terceira rodada, ficou para trás e o Chelsea segue livre. O Chelsea ainda neste mês, nessas próximas semanas aí, já vai encarar o Hull City pela Copa da Inglaterra novamente, tem Champions League e tem Premier League e segue no comando. Salve Henrique Júnior, estamos no final da resenha. O Chelsea venceu Eagles 1, Blues 3 na 23ª rodada da Premier League nesse domingão. É isso aí, valeu demais, saudações povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto, valeu!